Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus bendito. O católico não pode ser trevas. O católico não pode viver na escuridão. O católico não pode dar mau exemplo para as pessoas. O católico não pode ser trevas. O que é ser católico trevas? Católico trevas é aquele que despreza a amizade de Deus para viver no pecado mortal. Adolfo Tanqueray escreve: o pecado mortal é o mal que só é mal, pois todos os outros males não são mais que consequências ou castigos desse único verdadeiro mal, escreve Adolfo Tanqueray. E São Pio X ensina: membros mortos da Igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. Católico trevas é aquele que abandona o caminho da santidade para seguir as máximas e vaidades do mundo, como escreve Santa Catarina de Sena. Como se enganam as pessoas tolas, configurando-se ao mundo pecador, e no entanto sequiosas de honras, vivem desprezadas, sôfregas, ambiciosas de riqueza, vivem pobres da verdadeira riqueza, que nem procuram, ansiosas de alegrias e satisfações, passam a vida na tristeza e na amargura sem Deus, alegria suprema, escreve Santa Catarina de Sena. Católico trevas é aquele que se diz católico, mas não pratica a religião. Como ensina o Concílio Vaticano II, Lumen Gentium número 14, não se salva, contudo, embora incorporado à Igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece no seio da Igreja, com o corpo, mas não com o coração. Lembrem-se todos os filhos da Igreja, que a condição sem igual em que estão se deve não a seus próprios méritos, mas a uma peculiar graça de Cristo. Se a ela não corresponderem por pensamentos, palavras e obras, longe de se salvarem, serão julgados com maior severidade. Lumen Gentium número 14. E São Pio X ensina: não basta para nos salvarmos o sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos, ensina São Pio X. Católico trevas é aquele que conhece a doutrina católica, mas vive como pagão. Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, ensina São Pio X, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este seria membro morto e, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um adulto requerem-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conformes à fé, ensina São Pio X. Católico trevas é aquele que dá escândalo, primeiro usando roupas imorais. São João Eudes escreve: certamente uma mulher que veste roupa imoral pode condenar-se, e pode condenar-se quer pelo pecado que comete ela mesma, quer porque causa a condenação de outras pessoas, escreve São João Eudes. E Pio XII escreve:
A moda não deve nunca fornecer uma ocasião próxima de pecado. Segundo, com bebedeiras, os bêbados, diz a palavra de Deus, não possuirão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. E não estejas entre bebedores de vinho. Provérbios 23:20. E também procedamos honestamente como de dia, não vivendo em bebedeiras. Romanos 13:13. E ainda, não vos associeis com o beberrão. 1 Coríntios 5:11. São João Clímaco dizia sobre os botecos. Os botecos é a tenda do demônio, a escola onde o inferno prega e ensina a sua doutrina. É o lugar onde se vende as almas, onde se perdem as fortunas, o dinheiro, onde a saúde se perde, onde começam as rixas, as brigas e onde se começam os assassinatos, ensina São João Clímaco. E São João Maria Vianney diz sobre os donos dos botecos: roubam o pão das pobres esposas e de seus filhos, dando bebida a esses beberrões, que gastam no domingo aquilo que ganharam durante a semana. O demônio escarra em cima dos donos dos botecos, ensina São João Maria Vianney. 3. Dá escândalo com pornografia. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desfigura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si, atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave, ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 2354. 4. Dá escândalo com palavrões. Em São Mateus 12:36 diz: eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. Católico trevas é aquele que frequenta o espiritismo, protestantismo, maçonaria e outros, como ensina o Código de Direito Canônico, cânon 1374. Quem der nome a uma associação que maquine contra a Igreja seja punido com justa pena. Quem promover ou dirigir tal associação seja punido com interdito. Católico trevas é aquele que comete o crime do aborto e o incentiva, como ensina São João Paulo II. Dentre todos os crimes que o homem pode cometer contra a vida, o aborto provocado apresenta características que o tornam particularmente perverso e abominável, ensina São João Paulo II. Católico trevas é aquele que não educa os filhos no caminho do bem, deixando-os viverem longe de Deus, como ensina a Declaração Gravissimum Educationis, número 3, porque deram vida aos filhos, contraem os pais o dever gravíssimo de educar a prole. Por isso,
hão de considerar-se como seus primeiros e principais educadores. Essa tarefa educacional se revela de tanta importância que onde quer que fale, dificilmente poderá ser suprida. O mesmo documento diz: para os filhos, são eles os primeiros anunciadores e educadores da fé. Formam-nos para a vida cristã e apostólica pela palavra e pelo exemplo. Católico trevas é aquele que despreza a oração para passar noites inteiras em bailes e algazarras. São Francisco de Sales diz, numa palavra: é uma loucura fazer da noite dia e do dia noite, e trocar os exercícios de piedade por vãos prazeres. Todo baile está cheio de vaidade, e a vaidade é uma disposição muito favorável às paixões desregradas e aos amores perigosos e desonestos, que são as consequências ordinárias dessas reuniões, ensina São Francisco de Sales. Católico trevas é aquele que despreza a fidelidade conjugal para cometer o adultério, como está no Catecismo da Igreja Católica, número 2380, o adultério. Esta palavra designa a infidelidade conjugal, quando os dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, isto é, passageira, cometem adultério. Cristo condena o adultério, mesmo de simples desejo, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 2380. Católico trevas é aquele que namora escandalosamente. O Papa Bento XVI ensina: o período do namoro fundamental para construir o casamento é um tempo de espera e de preparação, em que é preciso viver na castidade dos gestos e das palavras, ensina o Papa Bento XVI. Católico trevas é aquele que mata o próximo, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 2268. O quinto mandamento proscreve como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário. O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. Catecismo da Igreja Católica, número 2268. Católico trevas é aquele que pratica e exalta o homossexualismo, como ensina São Gregório Magno. Assim como o enxofre fede e o fogo queima, era justo que os sodomitas, queimando pelos desejos pervertidos, originados pelo fedor da carne, perecessem ao mesmo tempo por meio do fogo e do enxofre, de modo que, por causa do justo castigo, percebessem o mal que fizeram sob a indução de um desejo perverso, escreve São Gregório Magno. Católico trevas é aquele que calunia e difama o próximo, como ensina o padre Francisco Faus. A maledicência, no entanto, tem o efeito de tingir a honra com uma tinta difícil de limpar. Quer queiramos, quer não, a pessoa que nós criticamos fica marcada e, em muitos casos,
Essa imagem negativa que passamos é a que vai permanecer, ensina o padre Francisco Fals. Católico trevas é aquele que sente inveja do próximo. Como ensina Santo Agostinho, a inveja é o pecado diabólico por excelência. E São Gregório Magno diz: da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia e a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Católico trevas é aquele que não se preocupa com a própria salvação, nem com a salvação do próximo. Santo Afonso Maria de Ligório diz: o negócio da eterna salvação é, sem dúvida, o mais importante, e contudo é aquele de que os cristãos mais se esquecem. E São João Crisóstomo diz: não há nada mais frio do que um cristão que não se preocupa pela salvação dos outros. Católico trevas é aquele que vive mergulhado na preguiça e na ociosidade, como está no livro de Tobias 4,13. A ociosidade traz a pobreza e a penúria, porque a mãe da indigência é a ociosidade. Livro de Tobias 4,13. E Adolfo Tanqueray diz: a preguiça é uma tendência à ociosidade, ou ao menos à negligência, ao torpor na ação. Às vezes é uma disposição mórbida que vem do mau estado de saúde. As mais das vezes, porém, é uma doença da vontade que teme a recusa do esforço. O preguiçoso quer evitar qualquer trabalho, tudo quanto lhe pode perturbar o sossego e arrastar consigo fadigas. Verdadeiro parasita, vive quanto pode a expensas dos outros, manso e resignado enquanto o não inquietam. Impacienta-se e irrita-se se o querem tirar da sua inércia, ensina Adolfo Tanqueray sobre o preguiçoso. Católico trevas é aquele que caminha sossegadamente para o inferno, como está em São Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Católico trevas é aquele que é golpista e mentiroso. O padre Francisco Fals ensina: um ambiente em que não se sabe que terreno se está pisando, em que é preciso adivinhar sempre segundo as intenções, em que só o esperto é que singra, torna-se respirável. Um verdadeiro inferno, ensina o padre Francisco Fals. E o mesmo padre diz: a mentira é muito mais do que um simples engano, ou um lapso do pensamento ou das palavras. Pertence à sua essência um ingrediente perverso, que é a intenção de enganar, ensina o padre Francisco Fals. Católico trevas é aquele que é irresponsável, isso mesmo, irresponsável. É triste e revoltante conviver e trabalhar com uma pessoa irresponsável. Em Provérbios 14,16 diz: o tolo é impetuoso e irresponsável. Prezados católicos, sejamos membros vivos da Igreja Católica Apostólica Romana. Não sejamos trevas, não sejamos
católicos mortos. A Santa Igreja Católica não é sarcófago, nem cemitério para sustentar múmias e defuntos. Estimados católicos, perseverem dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e fujam da saliva venenosa dos inimigos da esposa de Jesus Cristo, como escreve São João Bosco. A Igreja de Jesus Cristo não desfalecerá com tantas perseguições. Quanto mais for perseguida, tanto maiores serão seus triunfos, porque a Igreja foi fundada por Jesus Cristo sobre uma pedra, contra a qual nada poderão todos os esforços do inferno, ensina São João Bosco. Caríssimos católicos, aquele que despreza a Igreja Católica volta as costas para Deus. Ensina São Cipriano de Cartago: quem não tem a Igreja por mãe, não pode ter Deus por pai. Infeliz do católico que despreza e abandona a Santa Igreja Católica Apostólica Romana para buscar novidades, libertinagem, corrupção, charlatanice e vida fácil nas seitas e religiões fundadas por pessoas pecadoras, gananciosas, trapaceiras, golpistas e mentirosas.